Olá pessoal de casa, bem-vindos ao nosso Imagens em 5 minutos, esse veículo rápido e informal sobre temas variados. Nessa edição continuaremos com a nossa série de carreiras jurídicas. Já falamos um pouquinho sobre magistratura, Ministério Público, análise um pouco comparativa de perfil, remuneração, travamento da carreira, etc. E agora falaremos um pouco da advocacia pública. A advocacia pública, como se sabe, tem um leque muito grande. A gente tem advocacia pública municipal, estadual e federal. Eu já fui procurador federal, então conheço um pouquinho, né, dessas três carreiras, digamos assim, dessas três divisões, tenho amigos em todas elas. E daí porque me sinto à vontade para falar um pouco sobre pontos positivos e pontos negativos e quem sabe até alguma coisa intermediária. Já digo de antemão que, obviamente, por conta dessa grande diferenciação entre estadual, federal e municipal, obviamente a gente vai estar falando aqui sobre procuradorias um pouco maiores. As de pequenos municípios não contam, porque tem uma situação à parte, enfim. Pois bem, eu inicio falando de um ponto positivo que eu enxergo em relação à magistratura e ao MP. Na magistratura a gente sabe que tem o princípio do juiz natural e isso prende muito o juiz, porque há um critério de divisão de jurisdição, há a questão de substituição automática, então o juiz acaba sendo muito preso. Se ele tiver que sair, por exemplo, emendar um feriado, tudo é mais complicado para ele, tem que pedir afastamento, uma série de coisas. O advogado público não, fala com o colega, assina uma petição, vai numa audiência e está tudo resolvido. Então, o juiz acaba sendo mais preso. O membro do Ministério Público não tão quanto igual ao juiz, porque o princípio promotor natural aí não foi reconhecido pelo Supremo até hoje, e é um pouco mais livre por si só. Outra vantagem é que o advogado público, ao contrário do juiz, ele não tem um cartório por trás. Então, o trabalho é um trabalho mais individual, é um trabalho menos administrativo. A gente já falou que o juiz hoje, a grande parte do trabalho dele é administrativo. E o advogado público não tem esse problema justamente porque ele não tem um cartório por trás, a não ser que ele exerça alguma atividade administrativa, como não é o caso. Uma coisa bem interessante em relação à advocacia pública que eu enxergo é a questão da lotação. Via de regra, você vai ter o quê? Lotações em capitais e cidades boas. Então, o que isso significa? Isso significa que você não vai passar aquilo que o juiz promotor está passando, que é ir para o interior e não ter prazo para chegar na capital. Sobre salário, a gente sabe que grande parte das procuradorias, o salário que está divulgado em editais é o salário ali do subsídio, não fala de eventuais verbas de substituição, verbas indenizatórias e até mesmo a possibilidade de advogar o recebimento de honorários. Na minha visão, em estados grandes, municípios grandes, se juntar tudo, se brincar, passa de magistratura e Ministério Público. Na administração federal, a gente sabe que há pouco tempo saiu alguns benefícios, mas eles ainda estão um pouco atrás. Então, na administração federal não tem uma equiparação, mas principalmente em estados maiores, a remuneração é bastante atrativa. O que eu vejo de problema em relação a alguns pontos? Eu vejo a limitação de matérias. A gente já falou que o membro do Ministério Público e o promotor de justiça, eles podem ter uma ampla gama de matérias para eles mexerem. O advogado público não, ele vai estar ali no administrativo, no constitucional, no trabalhista, no tributário financeiro, ou seja, vai ser o cível do direito público. Então, se você gostar de penal, processo penal, dificilmente você vai conseguir se realizar numa carreira dessas. Agora, obviamente, se você também gosta dessas matérias da parte civil do direito público, será ótimo. O que a gente também enxerga de reclamação, especialmente dos amigos que eu tenho, é que, ao contrário do MP e da magistratura, cuja independência funcional realmente é bastante ampla, ou seja, você forma sua convicção em fundamento, o advogado público, gente, ele está defendendo uma parte. Ele tem ali uma linha a seguir. A gente sabe que existe essa questão de advocacia de Estado, advocacia de governo, tem no mínimo uma linha cinzenta. Muitas vezes o advogado público ele vai ser obrigado a defender um ponto de vista que não necessariamente é aquele que ele concorda em termos técnicos jurídicos. Então, isso pode gerar algum conflito, mas eu acredito que a pessoa que queira ser um advogado público, ele tem que já preparar a mente para que isso ocorra, nem que seja eventualmente. A gente sabe que tem gente que é mais fazendária mesmo,
E aí vai mais fácil o trabalho na advocacia pública, mas alguns conflitos existirão porque você tem ali uma parte a defender. Esse é um ponto negativo. O outro ponto negativo, que é uma reclamação geral, é a questão da falta de estrutura. A gente tem visto aí, eu conheço vários procuradores, tanto federais como estaduais e municipais, é uma reclamação geral que a vinculação ao poder executivo gera. Um gabinete, uma sala de trabalho, às vezes não tão equipada quanto um juiz, um promotor, problemas até com servidores, área administrativa, tecnologia da informação. Então, isso aí é um ponto negativo e é uma realidade, me parece. Agora, em contraponto a isso, existe uma liberdade de horário, em alguns casos pode ter advocacia privada, o que é bastante interessante para quem deseja aí ter digamos assim, uma parcela fixa da sua renda e tem um tempo para correr atrás da parcela privada. Claro que a gente espera que o público jamais fique para trás do privado, embora nem sempre seja a realidade, mas é legítimo, vários estados permitem. Hoje está em discussão na esfera federal, ainda não está implementada essa questão da advocacia privada, mas em vários estados isso é permitido. Basicamente são essas ideias que eu gostaria de passar. A ideia do veículo não é de maior aprofundamento, mas apenas de um panorama. A gente já passou aqui de 6 minutos. Eu agradeço a atenção, vejam os outros vídeos e aguarde a nossa próxima edição a respeito da Defensoria Pública. Muito obrigado.